pessoal, tudo bem? Nosso grupo vai falar sobre o futebol de mesa ou futebol de botão. O futebol de botões foi inventado em 1930 pelo brasileiro Geraldo Cardoso, que primeiramente jogava com botões de madeira, passando posteriormente a usar os botões de plástico. Dessa brincadeira de criança surgiu o jogo de botões, aquilo que se tornaria um esporte difundido e praticado como modalidade esportiva, apresentando uma diversidade de regras e materiais, tendo adeptos em um grande número de países. O dia do nascimento de Geraldo Cardoso, 14 de fevereiro, foi oficializado pelo governador Geraldo Alckmin em São Paulo em 2001 como o Dia do Botonista. Na década de 30, o jogo chegou ao Rio de Janeiro. E foi nessa época que o publicitário Geraldo Decour, considerado o pai do futebol de mesa, publicou o primeiro livro de regra do esporte. Essa brincadeira virou coisa séria em 1988, quando o Conselho Nacional do Desporto reconheceu o futebol de mesa como esporte legítimo. Em 1992 foi fundada a CBFM, ou Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. E em 2001, o governador de São Paulo considerou a data 14 de fevereiro como o Dia do Botonista. E essa mesma data é a data de nascimento de Geraldo Decour. Países onde se praticam o futebol de mesa: Argentina, Uruguai, República Tcheca, Japão, Croácia, Hungria, Suíça, Rússia, Chile, Uruguai, Polônia, Sérvia e Croácia. O futebol de mesa ele é composto por modalidades dentro dele. Existe o disco de um toque, que ele é vulgarmente conhecido como regra baiana, possui duas vertentes: liso, onde os botões são lisos por baixo, e livre, onde os botões são ocos por baixo. E é a modalidade há mais tempo organizada. A primeira associação dedicada a essa regra foi estabelecida em 1959, em Alagoinhas, em Bahia, permanecendo em atividade ininterrupta até os dias de hoje. A primeira grande competição interestadual da modalidade disco no toque foi o Campeonato do Nordeste em 1969, no ano seguinte, em 1970, e foi disputado o primeiro Campeonato Brasileiro Individual da modalidade. Na competição entre clubes, na Portuguesa, em Minas Gerais, conquistou o primeiro título em 2005. Em seguida, a ACFB do Rio de Janeiro venceu nos anos de 2006 e 2007. Em 2008, o Grêmio Mineiro de Minas Gerais, e em 2009, o Rio Branco de Americana deu o primeiro título nacional para o estado de São Paulo. E atualmente é campeão de Teresópolis. Também é a bola de 12 toques. Além de ser uma regra também conhecida como a regra paulista, em cada partida tem uma duração de 20 minutos. E cada desses 20 minutos é dividido entre duas partes de 10. E o intervalo é de 5 minutos. Estando um jogador com a posse de bola, no caso, ele tem direito a 12 toques, sendo que o 12º ele não poderá chutar até o gol. Se ele, por acaso, chutar essa bola no 12º toque até o gol, ele será punido com um tiro livre indireto, que será cobrado no local onde ele cometeu a falta. Obedecido o limite coletivo de 12 toques, terá direito a 3 toques ou acionamentos consecutivos. Se ocorrer um quarto acionamento consecutivo, será punido com tiro livre indireto cobrado onde ocorreu o toque excedente. E em 2009 foi realizado na cidade de Budapeste, na Hungria, o primeiro campeonato mundial da modalidade da bola de 12 toques, sendo o Brasil como campeão. Um dos jogos que é praticado aqui no Brasil é o dadinho. Ele é um jogo e um cubo que é confeccionado em acrílico, e o material é semelhante e conhecido como dadinho. Cada face desse cubo, ele mede de 0,6 e o seu peso varia entre 0,1 e 3 gramas. Suas faces devem ser lisas
e sem saliência, sem nenhum tipo de adesivo, e também ele é permitido nenhum tipo de marcação, não pode ter marcação no dadinho. Os botões de uma mesa de equipe poderão ser de tamanhos diferentes e também poderão ser de cores diferentes entre si. Porém, todos devem ser numerados. E foi assinada no dia 10 de dezembro de 2011, na sede da Federação Paulista de Futebol de Mesa, a oficialização da modalidade dadinho. A modalidade foi aprovada por unanimidade pela Confederação de Regras Experimentais da Confederação Brasileira. Existe o sectorball, que é um futebol de mesa europeu. Ele é um esporte praticado notadamente no leste da Europa e com muitos pontos em comum com o futebol de mesa já praticado aqui no Brasil. Já foram disputados 5 campeonatos mundiais de sectorball, sendo o último realizado na Hungria no ano de 2009, pela Federação Internacional de Sectorball. Futebol de mesa, futebol de botão, como é conhecido popularmente, é mais que um passatempo, brincadeira de avô e neto. Aqui é coisa de gente grande. Foi oficializado pela Confederação Nacional de Desportos como uma vertente do futebol de salão e passou a ter esse nome, futebol de mesa. O jogo é uma disputa entre 2 pessoas, cada uma tem um time com 10 botões, um goleiro e uma flanela. Exatamente! Segundo os jogadores, uma flanela é essencial para limpar os botões e garantir com que eles deslizem no campo. E as regras, basicamente, são 12 toques por time, 3 toques por jogador. Você só pode chutar para o gol depois da linha do meio campo. E o resto é bater bola e tocar gol. São 10 por 10, né? Você tem um tempo de 10 minutos para cada lado e o jogo total com 20 minutos. Aqui a gente tem um ônibus, né? Que é denominado pela turma que joga futebol de mesa, que é onde você coloca os botões de cada casa, né? E leva para o local para evitar que eles risquem ou acabem estragando. O time funciona como? Então, normalmente você tem 10 botões, né? E aí você acaba tendo os botões de defesa, que são um pouco maiores, e os botões de ataque, que são um pouco menores. No futebol de mesa, além da técnica, né, do chute, do domínio de bola e do toque de bola, tem muita tática também. Então a gente normalmente sabe, mais ou menos a gente conhece o estilo do nosso adversário, então a gente sempre preenche os espaços do campo de acordo com as características dos nossos adversários, né? Duas grandes diferenças em relação ao futebol normal, né? O futebol de campo que a gente conhece. A primeira é que no futebol de mesa não tem impedimento. E a segunda é que após o chute para o gol, quem está chutando perde o direito à posse de bola, independentemente do resultado. Então, se bater no goleiro, sair ou voltar para o campo, se bater na trave, independentemente do que aconteça, a bola sempre passa para o adversário. Regras colocadas, é hora do jogo.